Bom dia, turminha do segundo ano do ensino médio. Estamos iniciando hoje, dia 15/6, mais uma aula então de literatura. Teremos hoje também, logo em seguida, uma aula lá no Zoom, onde nós vamos conversar a respeito de um movimento literário que eu já introduzi com vocês na nossa última aula feita pelo Zoom, e também naquela disparada de atividade, falando sobre o realismo, esse novo movimento literário que vamos ver agora pós o romantismo terceira geração. Bom, dentro do realismo, nós vamos introduzir nesse momento a parte contextual e logo pós férias nós vamos então fazer a leitura daquela obra que eu até comentei com vocês, que é o Cortiço. Tudo bem? Bom, o que eu preciso que vocês anotem aí com vocês? Nós vamos ter um movimento literário, como o próprio nome já diz, né? O realismo. O realismo ele vai ser um pouquinho diferente ali do romantismo. Nós vamos perceber agora um grande avanço do capitalismo, também um grande progresso aí, né, da indústria e a formação de grandes empresas. Bom, tendo então essa formação de grandes empresas, surgirá uma volumosa classe de operários, tá bom? Tem uma outra coisa que eu quero que vocês anotem, até me chamou a atenção aqui no livro de vocês, que vocês irão encontrar lá na página 86, quando tem o contexto histórico, né? Lembrem do que eu falei, nós vamos ter aqui um avanço, né, na área das ciências. E pensando nesse avanço da ciência, eu falo da ciência química. Sabe o que surge aqui, curiosamente? Uma poderosa indústria farmacêutica, onde irá surgir os comprimidos para dor de cabeça. É claro, né? E assim, né? Esses comprimidos para dor de cabeça são super populares, acredito que até hoje em dia. Uma outra coisa também, eu vou comentar aqui, então, ó, só para vocês entenderem, estamos falando a respeito do avanço, né, da tecnologia aqui nessa área da indústria química, ou o avanço da ciência química, e também vamos falar dessa volumosa classe de operários, né? Uma outra coisa super importante e uma característica que chama atenção dentro do realismo. Os autores irão retratar em suas obras as suas observações em meio àquele ambiente, em meio à sociedade em que vivem. Até parece que essas observações são autorretratos, tá? E tem uma coisa também que é até interessante, que eles dizem assim, né? É uma grande defesa de alguns autores, isso não quer dizer que eu e vocês tenhamos que concordar, tá bom? Mas é uma crítica aí que eles levantam. Eles dizem que as pessoas, elas são produtos biológicos da sociedade. Quando a gente fala produtos biológicos da sociedade, parece-me que esses autores estão se referindo ao modo de viver das pessoas, né? Então, o que eles vão dizer? Como que as pessoas vivem? Vão retratar várias classes sociais, como eu já disse a vocês. Vão dizer também que as pessoas são o que são porque muitas vezes elas são influenciadas pelo meio em que elas vivem. Vocês concordam com isso? Vocês acham que as pessoas
elas são o que são, porque muitas vezes são elas influenciadas pela sociedade? Aqui fica a minha perguntinha do dia, tá bom? E aí logo mais na nossa aula do Zoom, conversaremos a respeito. Mais uma vez, vocês acham que as pessoas são o que são porque elas são influenciadas pelo meio em que ela vive? Gente, aguardo por todos vocês. Essa pergunta e reflexão, vou pedir para vocês escreverem no caderno de literatura. Vocês irão tirar uma foto e enviarão ainda hoje lá na aba atividade do Classroom, tudo bem? Mais uma vez perguntando aí, vocês acham que as pessoas são influenciadas pelo meio em que ela vive? Ô Pro, eu preciso escrever muita coisa? Não, pelo menos aí um parágrafo. Quando eu me refiro a um parágrafo, que tem aí de umas 5 a 7 linhas. Mas se de repente vocês falem, Pro, eu gostaria de escrever um pouco mais, porque eu tenho algumas críticas pessoais minhas. Posso colocar? Pode, tá bom? Aguardo por todos vocês, lembrando que essa pergunta e reflexão é a nossa perguntinha do dia, aonde vocês enviarão então lá na aba atividade do Classroom. E na aula do Zoom de hoje, dia 15, nós vamos conversar exatamente sobre o realismo, tá bom? E aí eu introduzo com vocês na aula o realismo em Portugal. Gente, um beijo no coração de todos, até mais e aguardo por todos vocês. Tchau, tchau!